E também quero ler com vocês lá em Tito 2, a partir do versículo 11, que diz: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, enquanto eu lia, né, essa mensagem aqui, eu comecei lendo também Hebreus, é um livro também que nos ensina muito sobre a fé, né, que é a mensagem hoje que nós vamos estar falando sobre a fé. E algumas palavras, né, o Espírito Santo ministrou no meu coração ao ler essas mensagens e fala sobre a renúncia. O que o Espírito Santo nesses dias tem nos pedido para que nós possamos renunciar. E caminhar em fé vai nos exigir isso, vai nos exigir nós renunciarmos prazeres, paixões. E também essa palavra, ela nos ensina sobre nós nos purificarmos através do Senhor, da obra poderosa da cruz, nós fomos purificados. E por causa da sua graça e do seu amor, nós fomos alcançados hoje para caminhar nessa fé saudável através do Espírito Santo. Lá em Tito, né, nós lemos a partir do versículo 3, nos paramos no 5 e continua dizendo que não foi por causa das nossas obras, daquilo que nós fazemos de bom, mas porque devido à misericórdia, vai continuar dizendo, ele nos salvou pelo seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje eu queria me apegar a essa palavra que diz o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quantas obras maravilhosas o Espírito Santo trabalha em silêncio por nós. E isso que ele faz, esse lavar, que nos purifica, que nos restaura, gera em nós, produz em nós tamanha fé. E o Espírito Santo, nessa manhã, ele quer derramar essa mesma porção sobre nós, com generosidade. Ele nunca é um Deus, um amigo que vai vir com limitações para nós. Ele sempre quer derramar em nós com generosidade, do seu restaurar, do seu amor. Mas eu queria trazer essa reflexão para as nossas vidas hoje, aquilo que nós precisamos renunciar, as paixões que nós precisamos de deixar para trás, para que nós possamos acessar no Espírito Santo essa generosidade, acessar no Espírito Santo esse continuar de restauração das nossas vidas, porque aqui nós não somos perfeitos, nós cometemos pecados, nós falhamos, mas é somente reconhecendo o poder e a obra do Espírito Santo em nós, que nos sonda, que nos conhece, que nós podemos renunciar àquilo que ele tem ministrado aos nossos corações, que nós precisamos renunciar, deixar nesses dias. Então, hoje nós retomamos as nossas salas e eu queria deixar essa pequena reflexão. Aquilo que o Espírito Santo tem tocado no seu coração para que você deixe, para que você retome de onde você parou. E que você entenda que mesmo quando você está fraco, mesmo quando você se acha incapaz, o Espírito Santo ele não se cansa. Ele é como aquele lavrador, aquele trabalhador no campo, ele não se cansa. Apesar do sol, apesar da chuva, ele sempre está lá, cuidando da terra, cuidando do nosso coração. Mas ele tem exigido de nós que nós nos abrimos mais para ele, para que ele continue a fazer essa obra maravilhosa de nos regenerar, de nos lavar com sua poderosa mão. Essa carta, né, de Tito, ela nos ensina algo.
O Paulo, né, ele está escrevendo aqui para esse discípulo, falando sobre a fé, falando sobre os fundamentos daquilo que o cristão deve carregar nessa era presente, naquela era presente, e isso também nos alcança hoje. O que que um cristão hoje precisa renunciar para que ele possa viver uma fé sadia em Cristo? E eu me apeguei a duas palavras, estou bem reflexiva sobre elas, né? A primeira foi a renúncia, que a gente já falou, mas tem mais duas outras que essa carta vai continuar dizendo, né? Ele, a partir do versículo 3, do capítulo 3, 7, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança na vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. A segunda palavra, né, que eu queria deixar hoje para nós refletirmos é sobre o empenhar. Chegou um tempo que o Senhor tem exigido de nós e que a gente vai precisar se empenhar mais. O Senhor às vezes vai exigir de nós a busca maior na leitura, uma maior consagração em jejum, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os nossos irmãos. E esse empenhar, ele gera em nós sairmos da nossa zona de conforto para que nós possamos ter uma fé mais saudável através do Espírito Santo de Deus. E Paulo orienta, né, exorta a Tito falando que é preciso empenhar-se na prática de boas obras. E a fé, ela não é as obras que a gente faz. A fé nunca foi sobre isso. Mas para que nós alcancemos um nível maior de fé, o Senhor também exige de nós que nós caminhemos na prática de boas obras, nas nossas disciplinas espirituais, naquilo que o Espírito Santo tem nos exigido de tão simples nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E a última palavra que eu queria deixar para nós, que Paulo termina escrevendo essa carta lá em Tito 3, 14, que diz, né? Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se na prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, o desafio para nós hoje, né, retomando as nossas salas, os nossos encontros aqui devocionais, o Senhor tem nos chamados para nós pararmos de estarmos estagnados. Para que nós não tenhamos, para que nós tenhamos esse exemplo, né, de Tito aqui através da vida de Paulo, que nós busquemos uma vida produtiva. Não é uma vida de Marta, uma vida que faz e não tem tempo para devoção, mas é uma vida que não está estagnada. É uma vida que produz frutos. É uma vida que produz frutos não terrenos, mas que produz frutos em fé. Uma vida que vai buscar sair dessa zona de conforto, que vai buscar ir um nível maior no Senhor. É o que o Senhor tem nos pedido nessa manhã. Então, que nós possamos nessa manhã aprender com essas três palavras, né? De que nós precisamos empenharmos. Nós precisamos renunciar àquilo que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. E nós precisamos sair desse lugar de improdutividade e irmos para esse lugar de sermos produtivos em fé no Senhor. Eu queria ler com vocês esse pequeno trecho, né, de Tito 1, 13, que diz: tal testemunho é verdadeiro. E eu queria me apegar a essa pequena parte. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Queria ler novamente esse pequeno texto. Para que sejam sadios na fé. E deixar essa reflexão, né? Hebreus 4:14 também nos fala para que nós que temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nós precisamos nos apegar com toda a firmeza na fé que professamos. E essa manhã eu quero encerrar nessa sala com essas duas mensagens de que é um tempo de nós nos apegarmos com firmeza na nossa fé, porque nós temos um sumo sacerdote.
E porque nós temos esse Cristo sofredor que morreu numa cruz por nós, mas que também busca um relacionamento, nós precisamos nesse tempo, um tempo tão de que a nossa fé ela precisa ser sustentada em Jesus e em aquilo que nós acreditamos como cristãos, porque hoje o mundo tem tantas teorias, tem tanto paradigmas e isso tem roubado os cristãos daquele lugar de fé que sustenta as suas vidas. Então, nós precisamos nos agarrar com firmeza na nossa fé. E nós precisamos buscar, através da obra do Espírito Santo, que hoje quer derramar com generosidade o seu amor, nós precisamos agarrar neste Espírito para que nós possamos viver uma fé sadia nele, uma fé saudável nele. E eu queria encerrar deixando essa frase para nós. O trabalhar insondável do Espírito Santo em mim me capacita para viver uma fé saudável em Sua presença. É somente pelo Espírito Santo que nós vamos conseguir viver uma fé sadia na presença dele. É somente através dessa obra silenciosa, mas tão poderosa do Espírito Santo em nós, o insondável, ele vai falar de coisas que a gente não consegue medir, da profundeza que a gente não consegue saber. É aquele invisível de Deus que a gente não vê nas nossas pequenas coisas no nosso dia, mas é essa poderosa mão do Espírito Santo, tão generosa, trabalhando em nós, que vai produzir em nós uma fé saudável e uma fé que precisa ser firmada em Cristo. Então, eu convido você a recomeçar nessa manhã entregando, né, essa semana nas mãos do Senhor e pedindo para que o Senhor venha fortalecer a sua fé, para que o Senhor venha fortalecer os fundamentos, que eles venham ser inabaláveis, sabe? A fé que nós professamos neste mundo, ela precisa ser inabalável. As pessoas precisam ver em nós cristãos que não renunciam coisas a sua fé, não renuncia àquilo, aos princípios que eles carregam por poucas coisas. O Senhor tem nos chamado para renunciarmos prazeres momentâneos, porque o Senhor não nos tirou de um lugar de escravidão. O Tito também fala isso aqui nessa carta, né, o Paulo? Nós vivíamos enganados em escravidão, mas hoje, por causa do Espírito Santo de Deus, nós somos livres e nós somos chamados para viver uma fé saudável na sua presença. Então, quero convidar você a meditar nessa frase, o trabalhar insondável do Espírito Santo. Em mim, na minha e na sua vida, nos capacita para viver uma fé saudável na sua presença. Não é impossível viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Não é impossível viver uma fé saudável e não é impossível ir a um nível maior na presença de Deus. Não é impossível caminhar uma légua maior, né? Uma distância a mais na presença de Deus, porque é somente o Espírito Santo que nos capacita para que nós possamos viver essa fé saudável. Então, eu quero desafiar você a refletir hoje, nesse dia, aquilo que você precisa se empenhar mais. Desde ontem eu estou refletindo sobre essa palavra. O que eu preciso me empenhar mais para que eu possa viver um nível de fé maior na presença de Deus, para que eu possa ser uma operante de milagres do reino de Deus, para que eu possa caminhar mais perto do coração de Jesus. Aquilo que o Senhor está pedindo para que eu possa me empenhar mais. E que o Senhor também nos ensine a não estagnarmos na nossa fé, mas que a gente possa ser produtiva no reino de Deus, produtiva no nosso falar, no nosso fazer, que as pessoas vejam em nós essa produtividade de forma sadia, não de uma forma que a gente faz sem propósito, mas de uma forma que é o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Então, reflita nessa manhã essa frase, né? Que o Espírito Santo ele tem o poder de trabalhar de forma regeneradora e renovadora. Nessa manhã, a misericórdia dele já se renovou sobre nós. A misericórdia dele já foi derramada sobre nós. Então, cabe a nós hoje acessarmos na sua presença essa generosidade que já está disponível para nós. Queria orar com você essa primeira oração do nosso dia, entregando a nossa semana, entregando a nossa manhã. Que Deus abençoe você, aonde quer que você esteja, aí na sua casa, saindo para o seu trabalho. Que Deus
possa abençoar a sua casa, os seus filhos, aonde você estiver, jovem, que Deus também abençoe você e que o Espírito Santo venha ensinar você a se empenhar mais, venha ensinar você a sacrificar, a renunciar um pouco mais para viver essa fé saudável no Senhor. Amém? Pai, eu oro nessa manhã, Senhor, para que essa obra tão maravilhosa do Teu Espírito, Deus, é como o germinar de uma semente, Deus, tão profunda, precisa ser rompido tantas partes daquela semente para que ela possa aprofundar nesse solo, Pai. E eu oro para que o seu Espírito encontre em nós esse solo, essa terra fértil, essa terra úmida, Deus, que está disposta a receber com generosidade do trabalhar do teu Espírito, Deus, que essa semente lançada hoje no nosso solo do coração, que ela possa, Senhor, encontrar em nós um lugar tão fértil, Deus, para germinar, para aprofundar, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, a aprofundarmos nos fundamentos da nossa fé. Que o Teu Espírito também venha nos ensinar a nos apegarmos nesses dias, nessa era presente na nossa fé. E nos ensina, Senhor, a caminhar com uma fé saudável, uma fé leve, Deus, na Tua presença. Uma fé que está disposta a se assentar contigo e acessar no seu coração, Deus, aquilo que nós precisamos renunciar, aquilo que nós precisamos nos empenhar e produzir nesse dia de forma saudável, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina a produzir de forma saudável nesse dia, Senhor. Nós entregamos a Ti as nossas famílias, o nosso dia, Senhor. Que o seu Espírito venha continuar falando conosco essa palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que vocês deixem aí agendado já na sua agenda que todos os dias, de segunda a sexta, a gente vai estar se encontrando aqui. Uma mulher, né? Em cada dia, com uma mensagem muito especial aos nossos corações. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande abraço e que você se abra para receber essa mensagem hoje. Que o Espírito Santo quer produzir em você uma fé saudável e que ele possa encontrar em você um solo disponível para acessar essa fé saudável, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês.